eu gostaria assim, de deixar bem claro aqui para vocês, né, que é um assunto meu e dos meus colegas que foram demitidos também. Eu gostaria de fazer essa pergunta à nobre prefeita: por que, que ela nos demitiu e não nos chamou lá no gabinete dela para nos dizer, não preciso mais do trabalho de vocês, deu, né? Ela não chamou, inclusive eu sou companheira de partido, que inclusive dei o nome da nobre prefeita para ser a vice-prefeita do Padre Silvio. Tá, mas isso não vem o caso. Eu só quero saber, queria que a prefeita me respondesse, que ela disse, conforme foi dito numa reunião que nós tivemos aqui, não foi para mim sozinha, estava todos nós, companheiros do nosso partido aqui, que disse que foi o promotor da justiça que mandou nós sair, todos nós. Então, eu gostaria que a Salete Desconze me mostrasse esse papel, onde está que o Ministério Público nos mandou botar para a rua. Se por acaso não aparecer esse papel, eu vou procurar os meus direitos. Se os colegas quiserem, vão. E se não quiserem, eu vou procurar meus direitos. Porque eu acho que não está certo isso que aconteceu com nós, né? Porque nós fomos para a rua como se nós tivéssemos feito alguma coisa errada. Em resposta ao questionamento da dona Elizabeth, como procurador jurídico, eu me sinto no direito de respondê-la, inicialmente afirmando que as exonerações que ocorreram no município, nenhuma delas houve uma determinação por parte do Ministério Público, assim como também não houve nenhuma desconfiança de que alguém tivesse cometido algum ilícito dentro do município de todas as pessoas que foram exoneradas. Na verdade, esses servidores exonerados são servidores que foram nomeados em cargo de livre nomeação e cabe à prefeita, enfim, às pessoas da confiança dela, exonerarem e nomearem aquelas pessoas que elas entendem ou mais qualificadas ou da confiança delas para trabalhar. Então, para deixar bem claro que não há uma determinação judicial, não há uma acusação por parte do município de que as pessoas, e aí informando aos demais membros da comunidade de Itaara que todas aquelas pessoas que foram exoneradas pela prefeita, elas não cometeram crimes, elas não cometeram ilícitos. Foi mera opção, que é por lei da prefeita, né, em optar de manter ou destituir os membros do cargo em comissão. Não houve nenhum papel por parte do Ministério Público. Então deve ter alguma coisa errada, porque teve um vereador aqui na nossa reunião, eu sou muito mulher para isso, teve um vereador aqui na nossa reunião que disse que a Tita falou, a prefeita Salete falou que colocou nós para o mandato do Ministério Público. Eu quero saber o que é esse papel. Foi isso. Não há esse papel. Essa informação, pelo que a senhora está dizendo, ela veio de um vereador. Aí a senhora tem que questionar esse vereador. Tudo bem, mas por parte da prefeitura, por parte da prefeita Salete, não há esse papel, não há essa determinação, não há uma investigação em relação à senhora. A senhora foi nomeada por um cargo de livre nomeação, foi exonerada da mesma forma, e se a senhora se sente prejudicada de alguma maneira em relação à sua exoneração, eu acho que a senhora deve sim, de fato, buscar os seus direitos, sem problema algum. Vou só esclarecer a questão ali da Beta, que eu acho que é necessário. Não houve uma nota falando dos vereadores falando que vocês cometeram algum crime. Sim, a prefeitura realmente emitiu uma nota no Facebook dando a entender que os afastamentos foram por conta do Ministério Público. Então, basicamente foi isso. Aí se degradia. Mas realmente a nota existiu. Em relação ao questionamento do Sr. Rogério sobre a nota à população, eu estou aqui com a nota aberta e a nota ela traz no seu contexto que as exonerações não guardam qualquer relação pessoal com aqueles que foram exonerados. O que houve na nota é que, com a decisão do Ministério Público, o prefeito foi afastado e, a partir de então, cabe à prefeita em exercício determinar quem continua ou quem não continua dentro dos cargos em comissão por questões que ela entende serem interessantes.
Então, realmente não há nenhum apontamento às pessoas que foram exoneradas no sentido de estarem sendo investigadas ou não, ou porque cometeram falhas ou não. Isso é algo que tem que ficar bastante claro aqui hoje. Salve, pedregulhada! E é sério, salvem, que a coisa tá feia. Meus caros, não vou conseguir um tempo para parar, para poder fazer uma coisa mais decente, com o meu cartazinho do One Piece atrás, mas vamos do jeito que dá. Mas com a audiência pública que teve sexta-feira, e diante da recusa dos vereadores, especificamente o vereador Oberdan, que era o presidente da comissão responsável, a recusa deles de ouvir as explicações, o contraposto das palavras deles mesmos, quando dizem que a Câmara é mil maravilhas, está fazendo o seu trabalho de forma excelente e qualquer um que fale o contrário disso é só formador de picuinhas. Ou que tenha alguma coisa contra algum vereador. Como eu trabalho com comunicação e em tempos de fake news, é necessário esses esclarecimentos. E quando vem um ente público dizendo que o que fala sobre eles é mentira, então aí sim é que é mais importante ainda o esclarecimento. Porque o que criou Entre Linhas, ele existe, é justamente porque os nossos meninões têm o costume de fazer o morador de Itaara, o munícipe comum, o afegão médio, de trouxa. É por isso que eu comecei a publicar o Entre Linhas de Itaara. Simplesmente para não deixar que eles façam todo mundo de trouxa. Porque eles têm faculdade de fazer isso. E agora não foi diferente. Para não dizerem que tô dando assim aquela passadinha de pano para Tita, defendendo a Tita, o que não é necessário, né? Ela é casada, maior de idade, tem quem a defende, pode se defender sozinha. Conheço a Tita, realmente, mas tem uma outra coisa do Entre Linhas. Amigos, negócios à parte. Tenho amizade com vários vereadores e isso não significa que não vão levar xingão caso merecidamente. Assim como com alguns secretários. Amigos, negócios à parte. São coisas diferentes. E nesse caso, a gente tem que começar, inclusive por uma coisinha meio enganosa da parte do executivo. Eu levantei 2 pontos para o executivo interessantes. Um é em relação a uma reclamação dos servidores exonerados, né? Foi que esses mais de 30 que tiveram a cabeça decepada de uma vez só, rolando pela rua da prefeitura, e uma servidora exonerada, a Beta, levantou a questão lá que ela queria ver a documentação do MP pedindo afastamento dos servidores por conta da Operação Santidade. A prefeitura respondeu a ela que não existe qualquer relação entre o afastamento e a Operação Santidade e nem houve nenhuma nota, nada a respeito. Pois eu afirmei que nenhum vereador tinha uma nota, não houve uma nota do MP, mas sim, houve uma nota da prefeitura falando a respeito. E sim, houve uma nota da prefeitura falando a respeito. E aqui está ela. O procurador da prefeitura, o jurídico, o Roger, começa por aí, né? Roger é Rogério em inglês.
de Rogério, já fiquem com o pé atrás. Tô brincando, é gente fina. O resto dos Rogério não. Ele trouxe, inclusive, um trecho da nota, onde ele afirma que na nota se diz que esses afastamentos, essas exonerações, não guardam qualquer relação pessoal, sendo que o provimento das secretarias do governo se dará de forma técnica e equilibrada para a colaboração na organização de fluxos e processos. É isso aí. Mas esse Roger é sapequinha. É um pândego. Porque nesse mesmo parágrafo, antes desse trecho que ele leu, começa assim: as exonerações dos cargos de chefia e assessoramento são decorrentes da operação em questão. Que operação é essa? Operação Santidade. E não guardam qualquer relação pessoal, sendo que o provimento das secretarias do governo se dará de forma técnica e equilibrada para a colaboração na organização de fluxos e processos. Ou seja, um pouco antes, o que não foi lido é que a prefeitura diz que as exonerações dos cargos são decorrentes da operação. E só para não ter dúvida sobre a operação, a nota da prefeitura começa assim: diante dos fatos públicos ocorridos na última semana, decorrentes da Operação Santidade deflagrada pelo Ministério Público, blá 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 blá. Ou seja, assunto encerrado. Existe sim uma nota da prefeitura e essa nota dá sim o entendimento que as exonerações foram por conta da Operação Santidade. Dito isso, servidores, eu sei que é feio, foi feio, mas não precisa entrar na justiça. Vocês vão requerer indenização e quem vai pagar somos nós, são vocês mesmos. Podem xingar a Tita, aqui pisou na bola. Então vão no Face, xinguem à vontade, eu ajudo a xingar. Mas deixa a justiça fora disso, porque quem vai acabar pagando somos nós mesmos. Então, seguimos o trecho. Mas que houve a nota, e que houve essa declaração. Yes? Outro assunto que foi respondido pelo procurador é sobre o turno de 6 horas de trabalho. Aí fica complicado. Primeiro, afirma que não é só Itaara que tem esse turno reduzido. E aí eu deixo a palavra com qualquer mãe que exista no mundo. Você não é todo mundo. Com tanta coisa boa pra gente imitar de outros municípios, a gente vai imitar justamente o que não presta? Um turno de 6 horas de trabalho? Tá de brinks com my face? Complica, né? Outro ponto levantado é que o turno das 6 horas seria porque após as 14 horas haveria um esvaziamento do centro de Itaara. Aí eu falo o que em casa? Que diabos tem a ver o esvaziamento do centro da cidade com o trabalho dos servidores? Eles precisam do centro ali agitado para trabalhar? Tá, não entendi, eu juro. Mas que raios tem a ver
eu ia falar uma coisa com as calças, mas eu não gosto de falar palavrão, e nem palavrinha. Mas que raios tem a ver uma coisa com a outra? Não faz sentido. A cidade pode estar vazia, mas o serviço público tem que funcionar. Passa. Ainda dentro disto, uma outra forma de ver a questão é que por causa da prefeitura fechar as duas, é que a cidade esvazia. Porque antes das duas, tem ali um monte de carro de funcionário da prefeitura, tem veículos de gente que vem resolver alguma coisa na prefeitura, tem trânsito para leva ofício, pega ofício, leva uma coisa de cá, leva documento de lá. Então existe um fluxo até mesmo do pessoal da prefeitura. E é óbvio que até às 5 da tarde vai sempre chegar gente para resolver alguma coisa na prefeitura. Então, sim, a prefeitura ela é responsável por aumentar o fluxo da cidade. Se após as duas hoje não tem fluxo, é porque a prefeitura está fechada. Mas o básico é que eles são contratados para 8 horas de trabalho. E até tem na entrelinhas uma coluna falando especificamente sobre essas 8 horas, que começou lá numa gestão de Dudu Rosa, e aí como uma coisa boa até de economia de energia, que acabou beneficiando os funcionários, mas era beneficiar a prefeitura, uma redução de gastos. E é óbvio que tudo que é bom pode ser tornado ruim. Os governos posteriores reverteram isso como uma premiação para os servidores, um privilégio. Então, antes que me xingue, Dudu, você não tinha essa intenção. Hoje a Tita tem, mas antigamente você não tinha. Era para uma forma de economia no verão. Tanto que era no verão isso, uma redução do horário. Agora, a Tita tem toda a responsabilidade. Porque quem não coloca as 8 horas era o Silvio e é a Tita. Então, isso está no colo deles. E depende de quem? Exclusivamente deles. Aí o meu xará, mas muito mais belo, de bela cabeleira, aí o Roger vai falar, existe previsão legal. Depende como vocês considerarem. A previsão legal que existe é que quem é responsável pelo horário de trabalho dos servidores do executivo é o chefe do executivo. Assim como quem é responsável pelo horário de trabalho dos servidores do legislativo é o chefe do legislativo. Dito isso, o Edson Vasconcelos, que agora é o presidente da Câmara de Vereadores, ele já instituiu que na Câmara de Vereadores são cumpridas 8 horas de trabalho, porque também eram 6 horas. Uma das primeiras coisas que ele fez foi instituir as 8 horas de trabalho. Então a Câmara já está cumprindo. E quando o Executivo, para lavar as mãos, eu não sei se é justo falar de Pilatos, considerando o Silvio, mas lá no início do Silvio, uma das únicas vezes que ele mostrou que é macho, ele no primeiro dia instituiu as 8 horas de trabalho. Mas na primeira cavocadinha no baço, sentou no chão, abriu as pernas e, para fugir da responsabilidade, assim como o Cléo anteriormente, mandou para a Câmara um projeto para estabelecer 8 horas de trabalho, que nem é pertinência da Câmara de Vereadores, mas jogou. E o que aconteceu? A Câmara reprovou. E a Câmara, ela é a voz máxima do povo. E ainda que não seja só pela Câmara,
A população não aprova 6 horas de trabalho. Aí, nessas 6 horas de trabalho, ainda param para almoçar, param para lanche. E também não podemos achar que é simplesmente por gosto. Ah, a Tita acha que é mais bonito trabalhar só 6 horas. Não. Existe uma pressão dos servidores para haver essas 6 horas de trabalho. Inclusive, quando no início da gestão do Silvio, houve uma reunião em que os funcionários se colocaram contra as 8 horas de trabalho e inclusive um servidor, que eu não vou citar o nome agora, eu acho que não tem peso, mas já citei em colunas anteriores, quem acompanha sabe do que se trata. Um servidor afirmou que iria parar a prefeitura se não fossem instituídas 6 horas de trabalho. O que acontece? Foram instituídas 6 horas de trabalho e hoje estamos com 6 horas de trabalho, por pressão dos servidores. Claro, não só dos servidores, porque dos servidores concursados, eu digo, porque tem muito cargo de confiança que também quer as 6 horas de trabalho. Tirando a educação e a saúde, porque esses, além de não fazer 6 horas, mas não tem horário, porque educação, o horário que for, você vai ter que ter gente lá te atendendo, e saúde do mesmo jeito. O resto das secretarias, meu filho, você acha que eles preferem sair às 2 da tarde ou às 5? Inclusive, o secretário de saúde, eu precisava ter alguma informação sobre um acontecido na saúde e consegui o contato dele e entrei em contato. O que eu ouvi: por gentileza, entre com um ofício através da lei de acesso à informação, porque eu trabalho até às 2 da tarde. Eu não costumo usar a lei de acesso à informação por qualquer coisa, porque senão eu não vou ter informação nenhuma. Eu tenho um ofício remetido para a prefeitura que há meses e até hoje eu não recebi. E mesmo que recebesse, a maioria das informações, elas acontecem de forma mais impessoal. Mas é a opção dele, ok. Embora cargo de confiança não tenha horário ponto. Eles são uma função 24 horas, mas tudo bem. E outra coisa que foi falado é que precisa fazer um estudo para ver se de repente com 8 horas de trabalho não aumentaria a questão de hora extra. Aí quer que eu perca o resto dos cabelos, né? Isso é pior quando o vereador Sandro, na legislatura passada, defendeu as 6 horas, dizendo que a Secretaria de Obras trabalha muito mais com 6 horas de trabalho do que com 8 horas. Eu juro, se tiver para comprar essa calculadora que usam na prefeitura, vou comprar uma só porque deve ser divertido, deve ser legal. Quer dizer então que os servidores em 6 horas não precisam de hora extra e com 8 horas vão precisar de hora extra. Vão ganhar 2 horas de trabalho e vai faltar tempo, vai precisar de hora extra. Vai surgir mais trabalho. Ajuda aí, né, meu irmão? E tem outra. Segundo o decreto sobre esse horário do turno reduzido, essas 2 horas, elas são uma bonificação meio maleável. Digamos que chegou às 2 da tarde e ainda tem serviço por fazer e tiver que trabalhar mais 2 horas, isso não é pago hora extra. Porque, digamos assim, a redução de trabalho é enquanto não tem trabalho. Mas, meus filhinhos, várias vezes os vereadores disseram que a prefeitura não fez alguma coisa
por falta de tempo. E aí? E outra, já teve vezes que a Secretaria de Obras trabalhou no sábado. E eu enviei até um questionamento. Se esse... Enviei não, eu fiz direto pro então responsável. Se essas horas de sábado eram descontadas dessas 2 horas que tem durante a semana de sobra, ou se foi paga hora extra. Não foi respondido. E quando a prefeitura ou os vereadores não respondem alguma coisa, vocês sabem por quê. Então, hoje não existe qualquer justificativa viável na face da terra para termos um turno reduzido de 6 horas, principalmente em Itaara. Inclusive, já está sendo mobilizado pelos moradores, pelos munícipes de Itaara, um ofício redigido por um colega, não vou falar o nome porque eu não perguntei para ele se eu podia falar, mas quem está colhendo assinaturas é a Raquel Fração. Vamos ver onde que vai ser disponibilizado isso para se assinar, para quem quiser assinar, mas um manifesto que os moradores de Itaara querem turno de 8 horas de trabalho. Esse manifesto vai ser assinado também pelos vereadores. Eu espero que por todos os vereadores, já que eles se colocaram contra esse turno das 6 horas anteriormente. E vamos para cima da prefeitura, com o apelo popular. Ainda assim, se a prefeitura não quiser enfrentar os servidores, a opção que resta ainda é o MP. Uma opção menos viável porque, sinceramente, não é muito confiável. O MP costuma pegar as dores da prefeitura. E como eles que têm que cuidar do horário, blá, 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 blá. Mas se eles não querem dor de cabeça e não querem esse desgaste com a população, nós queremos 8 horas de trabalho. Mesmo porque, convenhamos, temos ótimos servidores na prefeitura. Temos servidores muito bons, que merecem crédito. O Nestor, com aquela vozeirão de radialista, tudo bem, como vai? É um espetáculo aquele cara. Trabalha muito bem. Na área da saúde temos ótimos servidores. Em todos os cantos temos gente boa. Mas, e sabe que sempre tem o mas, nós temos servidores que só trabalham fazendo chantagem com o executivo. E esses é que não permitem que se volte a um horário de 11 horas. Porque se voltar, eles afirmam que para a máquina. É isso que a gente quer para Itaara? Se a gente pode criticar a prefeita por não fazer nada, pode criticar os vereadores por não fazer nada, obviamente tem que se criticar também servidores que fazem a cidade de refém. Enfim, esses são os esclarecimentos em relação à prefeitura. Só para não dizer que estou pegando a Tita no colo. Sobre a nota, houve sim. E sobre as 8 horas, que miguelão, hein, meu filho? Pô, aí fica difícil. Logo vamos falar sobre os vereadores. E esses sim merecem muito mais atenção, porque esses foram feios. Nos vemos já já. O horário de trabalho, esse horário sempre foi, faz bastante tempo que há esse horário de trabalho aqui no município. A gente está estudando porque há uma questão muito particular de Itaara, no sentido do esvaziamento no centro de Itaara. Por vezes, a partir das 14 horas, a gente já não encontra um número baixo de munícipes aqui no centro.
mas isso é algo que tem previsão legal de manter-se esse horário, mas que a gente está estudando para adequar isso ou não em prol do benefício da população. Mas uma das possibilidades de ter esse esvaziamento do centro é pelo fechamento da prefeitura. Na verdade, o que acontece? Esse horário de trabalho ele vem há muitos anos, né, acontecendo isso. Não é deste governo essa lei. Eu agora me falha a memória a partir de qual governo que houve essa... Lá atrás, pois é. Tem que reclamar lá para o Dudu Rosa, então, aqui. Mas, voltando para a seriedade, a gente cabe a nós fazer um estudo. Esse horário, ele não é um horário exclusivo de Tara. Há vários municípios que fazem esse horário, que entendem que há um maior trabalho dentro desse curto horário. O fato da gente espichar o horário de trabalho, digamos assim, ele pode esbarrar numa necessidade da gente precisar dar um intervalo maior aos funcionários, pode esbarrar numa necessidade da gente daqui a um pouco ter que pagar horas extras, que hoje não é pago em relação a isso. Tá? Então é algo que não pode ser discutido e decidido, determinado de uma hora para outra. Isso cabe um estudo para ver o impacto disso.